Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, agora, né, filosofando e psicologizando a Bíblia. Hoje eu queria falar uma história de duas mulheres prostitutas. E eu queria pegar a história delas para falar sobre tomar decisões, sabedoria, que muitas vezes, para tomar uma boa decisão, para se usar a sabedoria, na maioria das vezes você tem que usar a emoção, os sentimentos. A gente pensa, quando fala de sabedoria, de tomar decisão, sempre numa questão lógica, racional, equilibrada e de uma boa consciência. E a história dessas duas mulheres é assim. Elas são duas mulheres que são prostitutas. E o que acontece com elas? Uma tem um filho, 3 dias depois, a outra, as moravam juntas, elas eram prostitutas, ela também tem filhos. Elas moravam na mesma casa sozinhas, né? Elas não moravam com outras pessoas. E aí tem uma situação que elas vão dormir normalmente, só que uma delas, quando vai dormir, deita sobre o bebê e acaba sufocando esse bebê e matando ele. Ela ali com um sentimento, não sei se racional, lógico ou completamente irracional, ela vai lá, pega o bebê dela morto, que ela tinha matado porque ela acabou dormindo sobre ele e sufocou, vai até a mãe lá que está dormindo com o bebê, tira do peito o bebê e coloca o morto dela no peito dela. E pega o bebê que está vivo, da amiga, e põe para deitar com ela. Quando as duas acordam, o que acontece? Aquela mulher percebe que seu bebê está morto e toma um susto. Mas olhando bem, tinha 3 dias de diferença, ela percebe e fala, esse não é o meu filho. E fala, você tomou o meu filho aqui, colocou o morto aqui no lugar do meu filho. Ela fala, não, não. E essa questão chegou até o rei Salomão. Ele tinha acabado de virar rei, ele tinha tido uma experiência com Deus em sonhos, onde Deus fala, o que você quer? E aí Salomão fala, eu sou um garoto, eu sou um menino, acabei de assumir um reino que tem uma multidão de gente que não dá nem para contar, eu peço que o Senhor me dê sabedoria porque eu sou um garoto. E aí Deus fala que daria sabedoria para ele, como nenhum outro homem na terra teria sabedoria dele. Essas duas mulheres são levadas para o rei e falam, ó rei, essa mulher aqui pegou o filho dela que morreu e colocou no meu peito e pegou o meu filho vivo e falou que o filho vivo é dela. E o morto é meu. Só que o filho morto é dela e o filho vivo é meu. E a outra falava, não, o vivo é meu e o morto é dela. E aí ficou essa discussão e não tinha testemunha, porque as duas moravam sozinhas. Aí Salomão fala, ah tá, você está falando que o vivo é o seu e o morto é o dela. E que o morto é o dela, o vivo é o seu. Ou seja, não tem testemunha, não tem como saber quem está dizendo a verdade. Aí Salomão fala, tá bom, vou fazer uma coisa muito simples. Alguém me traga uma espada. Aí trouxeram uma espada. Salomão falou, não tem problema. Vou dividir essa criança ao meio. Metade para você e metade para você. Na hora, a mãe do filho vivo, né, verdadeiro, que ela sabia que aquele filho era dela, o texto fala lá, né, na Bíblia, que as entranhas dela estremeceram. E ela falou, não, meu rei, meu senhor, fique para ela o filho, pode ficar para ela o filho. E a outra falou, nem dela, rei, nem meu, pode dividir no meio essa criança. E na hora Salomão falou, dá para a primeira mulher, porque ela com um sentimento de mãe preferiu perder o filho ao ver o filho dividido. E a outra preferiu o filho dividido. E é tão interessante nessa história que a partir daí a fama de sábio, de sabedoria de Salomão começou a se espalhar. E o que eu acho interessante nessa história é sentimentos. Salomão percebeu ali que não dava para resolver essa questão na lógica, na razão, nem na consciência. E tinha que ser resolvida essa questão nos sentimentos. A gente despreza muito o sentir, né? Existe eu não sei onde que eu li sobre isso, alguém falando que toda vez que a gente fala que tomou uma atitude que foi errada, por exemplo, a gente sempre justifica com algo racional. Então, por exemplo, eu nunca falo, eu senti isso e por isso eu fiz essa besteira. Não, a pessoa vai e explica, não, é porque ela fez aquela questão comigo, ela leva para o campo racional, ela leva para o campo das ideias e da razão.
E ela nunca fala, eu senti mesmo no meu coração um ódio, uma raiva, uma mágoa, por isso falei mal, por isso fiz uma fofoca, por isso caluniei. Não, a gente sempre fala, não, eu falei porque uma outra vez aconteceu essa situação. A gente sempre leva para o campo da razão, da lógica, das ideias e da consciência. E ali Salomão sabia que não adiantava ele usar da consciência, da razão, da lógica, de uma questão de prudência ou uma questão até de ética, daquela mulher falar, não, realmente o filho que morreu é o meu, eu acabei trocando. Por quê? Porque Salomão entendeu ali que havia sentimentos. E qual eram os sentimentos? Daquela mulher que tinha o filho que morreu, havia uma dor ali, havia uma frustração e também havia um ódio. Que ódio era esse? Da onde surge o ódio? Ela olha para sua amiga do lado e ela tem um filho vivo. E ela olha para o filho dela é morto. Isso dá um ódio. Né? Eu aprendi que a desgraça do mundo é a comparação. Quando você compara, eu fui mandar arrumar o meu celular, que eu até estou gravando esse vídeo. O cara falou, não, isso aí é um celular simples. É mais fácil você comprar um outro novo. Ou seja, se eu comparar as tecnologias de celulares que tem hoje, o meu realmente é muito antigo, muito ultrapassado. Mas eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui com o celular. Se eu comparar o meu celular com os celulares antigos, o meu celular é muito moderno. Então a desgraça do mundo sempre é a comparação. Porque quando você olha para o seu, você compara que tem melhores e que tem piores. Então, aquela mulher surgiu um ódio, nasceu um ódio no coração dela. Porque ela olhou e falou, aquela mulher tem um filho vivo. E ela foi e fez uma trama ali. A mulher dormindo, sono pesado, tirou o filho dela, que estava no peito, e colocou o filho morto dela no peito da mulher. E quando a mulher acordou, ela realmente olhou e falou, não, meu filho morreu. Mas o texto fala que tinha 3 dias de diferença e ela percebeu alguns detalhes. Todo mundo fala, criança quando nasce é tudo igual, mas mãe sente, sabe quando o filho é o dele ou não é. E ali o ódio surgiu, porque ela ia olhar para a amiga dela, que ela morava naquela casa, e ia ver o filho vivo. E na outra, na hora que Salomão fala assim, eu vou partir essa criança ao meio e vou dar, ela preferiu perder o filho, ver o filho com a outra mãe, porque era uma decisão jurídica ali, porque era o rei que estava decidindo. Ela estaria ali naquele momento perdendo a guarda do filho, porque aquela decisão do rei jamais poderia ser revogada. Então ela pensou, prefiro perder o meu filho, mas saber que ele está vivo. E nessa hora Salomão entendeu que um sentimento de mãe, o texto fala que o ventre dela estremeceu de imaginar o filho cortado no meio. E a outra falou, nem dela nem meu, pode partir no meio, rei. E aí o rei percebeu que havia ódio ali, que havia frustração, que havia uma mulher com o coração cheio de mágoa, de decepção e de tristeza. E que ali tinha uma mãe que ia perder o filho, mas preferia ter o filho vivo com outra mãe, com outra mulher, do que ter o filho morto. E ali Salomão tomou essa decisão de sabedoria. Muitas vezes não adianta a sabedoria, a melhor decisão, ela vai vir debaixo de uma grande emoção, de um grande sentimento. Eu conheci um pastor que ele fala que ele tinha 2 filhos e eles estavam brincando, os 2 filhos, bem pequenos, eu não lembro a idade, eles estavam brincando com um boneco, esses bonecos de luta, assim, de guerra e tal. E aí começaram a brigar, pai, ele tá com o meu boneco, o boneco é meu, não, o boneco é dele, não, o boneco é meu, não, o boneco é meu. Os 2 começaram a brigar ali. E aí esse pastor amigo meu falou assim, vou fazer igual Salomão fez, pensou com ele. Falou, me traz uma faca aqui. Aí trouxeram, falou assim, eu vou partir esse boneco no meio, porque vocês estão brigando, era para dividir. Aí o que estava sendo injusto falou, pai, eu quero a parte que tá com a mão com uma espadinha. E o outro falou, não pai, não corta o bonequinho não, dá pro meu irmão, pode dar pro meu irmão. Então você vê, aí o pai falou, então pode ficar com você que você preferiu que o bonequinho não fosse cortado no meio. Então você vê que desde 2 situações bem sérias e profundas, que se tratava de uma criança, até, que era um nascimento, que era um bebê, até 2 crianças disputando um boneco. Você quando é injusto, e você sabe que você está sendo injusto, você prefere que tenha prejuízo para todo mundo, do que só um sentimento. Então, hoje eu queria contar essa história, que vocês entendessem assim. É simples, muitas vezes, para tomar sabedoria,
para tomar decisão, muitas vezes tem que usar a emoção. Não adianta lógica, questão, raciocínio, cérebro, ética, consciência. Muitas decisões é baseada em sentimentos, é baseada em emoções. Tá bom? Deus te abençoe.